Colossenses capítulo 1, vamos ler do 1 ao 14. Vai estar projetado aqui em cima também, se você quiser acompanhar. O texto começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para a pregação nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações a verdade que a Tua palavra quer expressar, que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que saiamos daqui mais atentos à maneira como vivemos, que saiamos daqui mais apaixonados por Jesus Cristo, exaltando o Senhor Jesus Cristo, entronizando Jesus em nossas vidas, colocando Ele como centro do nosso dia, do nosso coração, da nossa mente. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa colocar essa palavra dentro de cada coração aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vive uma época hoje, onde muitas coisas são ditas e essas coisas muitas vezes diminuem a supremacia de Jesus, como foi falado aqui de manhã. Essas coisas, elas muitas vezes colocam um crente de forma mais importante do que outro crente. Vou dar exemplo. Muitas vezes, e aqui eu digo por experiência própria, eu tenho vários amigos pentecostais, não generalizando, mas muitas vezes um erro que se comete com o batismo no Espírito Santo é que aquele que foi batizado no Espírito Santo, segundo a doutrina pentecostal, ele é um crente melhor, é um crente que tem um conhecimento maior de Deus, é um crente mais qualificado, é um crente mais piedoso do que o crente que nunca foi batizado no Espírito Santo. E aí também entrando a questão do dom de línguas. Poderíamos falar também, não sei se os irmãos já ouviram de unção apostólica,
Eu já estive presente aí nos primeiros anos da minha fé, em uma igreja onde um apóstolo veio de outro país, Ney. E esse apóstolo, ele tinha uma unção especial de Deus, que ele tinha recebido, eu não sei como, mas ele tinha uma unção especial de Deus, e no momento que ele estava ali pregando, ele parava ali a pregação, em um certo momento, e ele mandava todo mundo vir à frente, e as pessoas, quando tocavam nele, pegavam essa unção, como se essas pessoas se tornassem mais especiais, no momento que tocasse no apóstolo. Pegou o poder do apóstolo, qualificando aí novamente crentes melhores e crentes piores, de acordo com uma coisa especial que há em Deus, né? Poderíamos falar também de pessoas que, lendo as Escrituras, elas recebem uma revelação que não é a intenção do autor que escreveu o texto, é uma revelação que vem da cabeça dela, e ela começa a contar essa revelação, esse mistério que ela aprendeu na palavra, para outras pessoas como se fosse uma verdade bíblica. Então, meus queridos, eu só dei 3 exemplos, mas nós estamos completamente rodeados de coisas, de pessoas falando coisas que qualificam crentes piores, crentes melhores, com padrões errados, que não é a Bíblia. Com coisas especiais, mistérios de Deus, dizendo eles, que se você tem, você é melhor, se você não tem, você é pior. Sendo que o único mistério que a Bíblia diz é o mistério de Jesus Cristo, no Evangelho de Deus, o qual já foi totalmente revelado. Embora nunca vamos conhecer nessa vida completamente a profundidade, largura, a altura do conhecimento de Cristo Jesus, o mistério do Evangelho já foi completamente revelado. Por isso que esse sermão é tão importante para nós nesse momento. Porque esse texto aqui que Paulo e Timóteo vai escrever aos Colossenses, esse texto vai pontuar isso. Essa vai ser a oração de Paulo. Eu quero que vocês, colossenses, cresçam única, especialmente e exclusivamente em um conhecimento. Esse conhecimento, ele não é mais misterioso, ele não é mais de uma pessoa a outra, ele é o conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, é Jesus Cristo, já está plenamente revelado, e é nesse que eu quero que vocês se aprofundem. Amém? Então, contextualizando um pouco aqui, para que a gente possa entender melhor, o pastor Jair já fez um belo trabalho pela manhã, nos dando informações de como aconteceu esse texto, onde aconteceu, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Mas só para a gente recapitular rapidamente, né? Esse texto é escrito por Paulo e Timóteo aos crentes na cidade de Colossos. O motivo da escrita dessa carta era que uma heresia, podemos chamar de heresia colossense. O que é uma heresia? É uma doutrina errada, um ensinamento errado, que não está de acordo com o Evangelho de Cristo. Uma heresia, podemos chamar de heresia colossense, estava rondando os colossenses. Essa heresia, ela diminuía o valor de Cristo Jesus. Ela dizia que você vai ser mais santo se você descobrir um conhecimento misterioso que está em Deus, um conhecimento especial. Que você precisa de filosofias humanas, sabedorias humanas, para você ser um crente mais uma fé melhor, maior. Você precisa também guardar dias, você não pode tocar em certas coisas, você não pode fazer certas coisas, e aí você vai ser mais santo. Então, esse foi o motivo de Paulo escrever essa carta. Nós vamos ver mais para frente que Epáfras era o pastor dessa igreja, não só pastor, mas ele foi o fundador. E aí, Epáfras, que foi um discípulo de Paulo, ele vai até Paulo em Roma. Paulo estava preso em Roma. E Epáfras vai perguntar a Paulo: Paulo, como é que eu lido com essas heresias? Então, Paulo vai escrever essa carta aos Colossenses. Ok? Então, vamos falar aqui do primeiro ponto que esse texto nos traz. Primeiro ponto, versículos 3
a 7 vai ser gratidão a Deus pela fé e amor de crentes fiéis. Gratidão a Deus pela fé e amor de crentes fiéis. Eu não vou ler novamente os versículos 1 e 2, porque é a saudação de Paulo com Timóteo, e é onde eu já introduzi o contexto da carta. Versículo 3, olhe comigo. Gratidão a Deus pela fé e amor de crentes fiéis. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. No versículo 1, Paulo chama os colossenses de santos e fiéis. Logo depois, ele diz que toda vez que ele ora, e aqui ele está falando com Timóteo, pelos colossenses, ele agradece a Deus pelos colossenses. E aqui eu queria trazer um primeiro ensinamento para as nossas vidas. Nós temos que agradecer a Deus pela igreja verdadeira, que sempre existiu, mas existe hoje. Queridos, nós vivemos num tempo hoje, aonde nós somos bombardeados com notícias ruins sobre a igreja. Eu não sei você, mas eu já vi no YouTube canais imensos, coisa de 500 mil de inscritos, coisa de 700 mil inscritos, e o nome do canal é Fuxico Gospel. Primeiro que fuxico é pecado, aí você tem 700 mil crentes, supostamente, seguindo um canal que é Fuxico Gospel. Você olha para a televisão, você vê escândalo atrás de escândalo da igreja. Você olha as suas redes sociais, você olha na internet, é líder que caiu em adultério, é líder que fez isso, é igreja que parece empresa. Você não recebe a notícia da Cristolândia, você não recebe a notícia de um avivamento local, você não recebe notícias boas. Dá até um desânimo. Que desastre que está a igreja de Cristo Jesus. Dá até um desânimo. Inclusive até um conselho para você. Se você fica muito desanimado quando você vê muita notícia ruim acerca da igreja, pare de ver notícia ruim acerca da igreja. Se você fica muito desanimado assistindo muito da Atena, pare de ver da Atena. Pare de assistir jornal que só fala notícia ruim. Filipenses capítulo 4 vai dizer que tudo que for bom, útil, louvável, santo, puro, se há algum louvor, alguma virtude, nisso pensai. Nisso pensai. O contrário é verdade. Tudo que for mal, impuro, corrupto, não pense. Mas aí a gente deixa, através das redes sociais, da televisão, encher nossa cabeça de coisa ruim, de tragédia, de desastre. O diabo sabe disso, meus irmãos. Vocês acham que é à toa? Mas voltando, nós somos bombardeados por notícias ruins acerca da igreja de Deus. Mas eu queria dizer para você o seguinte: a Bíblia diz que toda igreja há o joio e o trigo. E Jesus falou assim, ó, deixem o joio e o trigo juntos, até que eu volte. O joio é crentes que parecem ser crentes verdadeiros, crentes de Deus, mas não são, são crentes falsos, são do diabo, apenas parecem de Deus. O trigo são crentes verdadeiros. Na igreja sempre teve crentes verdadeiros e crentes falsos. Meus queridos, hoje a maioria da igreja é crente falso. É o final dos tempos. Não é à toa que a maioria das notícias que vamos receber são ruins acerca da igreja. Mas deixa eu contar uma coisa para você. A noiva de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela é em menor quantidade, ela é menos visível, famosa, porque ela prega o verdadeiro evangelho, então ela não tem muita visualização, mas ela continua linda, ela continua perfeita, ela continua santa. Ela está espalhada nas igrejas, muitas vezes passando fome, comendo capim, porque os pastores se desviam e deixam de pregar a verdade, para agradar pessoas e encher as igrejas.
Mas a igreja de Deus, as ovelhinhas de Cristo, continuam humildes, temendo o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, espalhadas por aí. Não desanime achando que a igreja de Deus está perdida. As verdadeiras ovelhas de Deus estão por aí. Ela continua linda, a noiva de Cristo continua linda, esperando o noivo voltar. Amém? Então, depois Paulo continua, versículo 4. Nós damos sempre graças a Deus quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Porque toda a nossa fé vertical em Deus nos levará ao amor horizontal. Quem diz que ama a Deus e não ama os irmãos é um mentiroso. Versículo 5. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Interessante o que Paulo diz aqui. Nós agradecemos a Deus pela fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor de vocês pelos santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Queridos, a esperança que temos nos céus, que nos é dada através da mensagem do Evangelho, é o que gera em nós a nossa fé em Deus e o nosso amor pelos irmãos. Por muito tempo na minha vida eu lutei com isso. Eu tentava me santificar de muitas formas. Eu tentava me santificar através de jejum, deixando de assistir isso, deixando de assistir aquilo, tomando um banho gelado, como o pastor Jair fala. Eu tentava me tornar mais santo, deixando de comer isso, aquilo. Quando chegava perto do horário do culto, eu já não comia mais nada, porque eu achava que a barriga cheia me fazia adorar pior a Deus no culto. Isso foi me ensinado por uma pessoa, viu? Ela falou para mim como se fosse a Bíblia, e eu acreditei. Então, eu me tentava santificar por muitas maneiras, né? Mas, queridos, uma coisa que eu aprendi, e aqui o texto, ele nos fala isso. Nós somos salvos pela mensagem do Evangelho, e nós continuamos nos santificando até o fim dessa vida, pela mesma mensagem do Evangelho. Aquela mensagem simples, de Cristo crucificado que nos salva, que perdoa os nossos pecados. Essa mensagem simples, essa mensagem que é loucura para as pessoas, é essa mesma mensagem, não é outra, é essa, que nos santifica até o final da nossa vida. O Evangelho de Cristo Jesus. Não precisa de uma filosofia humana, não precisa acrescentar obras, não precisa guardar dias, não precisa guardar eventos, não precisa deixar de tocar nisso, aquilo. É o Evangelho de Cristo Jesus que transforma nossas vidas. Vocês conhecem o que Jesus falou quando ele estava ali na casa de uma autoridade religiosa? Então entra aquela mulher pecadora e enxuga os pés de Cristo com as suas lágrimas. Então, aquele líder religioso, ele pensa assim: se esse aí fosse mesmo um profeta, ele saberia que é uma pecadora que está enxugando os pés dele. Então Jesus fala para ele: querido, a quem pouco é perdoado, pouco ama, mas quem é muito perdoado, muito ama. E essa é a questão central. Quando nós meditamos no Evangelho, pensamos no Evangelho, introduzimos o Evangelho em nossas vidas, aplicamos o Evangelho nas nossas vidas, o Evangelho que perdoou os nossos pecados, que nos conta quão grande foi o preço que foi pago na cruz por nós, nós vamos ter noção de quão grande amor foi dado a nós através de Cristo Jesus. E nós não vamos ter outra reação senão adequarmos nossa conduta, nossa vida para agradar ao Senhor. Então não é outra forma de se santificar. Esqueça tomar banho gelado, esqueça se proibir de coisas que a Bíblia não proíbe. É o Evangelho de Cristo.
Lembre do que Jesus fez por você. Lembre de onde Ele tirou, de onde Ele salvou, quem você era e quão grande salvação Cristo te deu. É o Evangelho e vai continuar sendo o Evangelho de Cristo. Depois o versículo 5 continua: desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Paulo aqui, Timóteo está falando, essa mensagem fez efeito em vocês, assim como está fazendo em todo o mundo, produzindo frutos e crescendo. Os dados históricos nos contam que até o final da era apostólica, já havia, em cerca de 70 anos, já havia 500 mil de cristãos. Até o final da era apostólica, em 70 anos de pregação do Evangelho. Ou seja, Paulo e Timóteo aqui, eles estão mostrando, olha, não precisa acrescentar algo a essa mensagem que Epáfras falou para vocês, o Evangelho de Cristo. Não precisa acrescentar sabedoria humana, filosofia, não precisa acrescentar judaísmo, né? Guardar coisas judaicas, não precisa acrescentar misticismo, nada disso. O Evangelho simples e louco que vocês receberam e que transformou a vida de vocês, é o que está sendo espalhado por todo lugar e está crescendo e transformando vidas, não precisa acrescentar nada. O simples Evangelho de Jesus está fazendo isso. E, meus queridos, quantas pessoas hoje não querem acrescentar coisas ao Evangelho? Quantos pastores hoje não acham que precisam mudar a mensagem para que a igreja possa encher, para que mais pessoas simpatizem com a palavra? Não precisa mudar a mensagem. Não precisa mudar a estética da igreja. Não precisa colocar elementos judaicos na igreja. Não precisa fazer festa das cabanas na igreja. Não precisa. É a simples mensagem do Evangelho. Como foi ensinada lá na era apostólica, há 2000 anos atrás. É essa mensagem que a gente precisa hoje. Não precisa mudar nada. A gente pode mudar a forma que nós vamos alcançar as pessoas, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Então ele continua, Paulo e Timóteo, falando, versículo 7, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras, ele provavelmente foi um discípulo do apóstolo Paulo, como o pastor Jair explicou aqui mais cedo. E Epáfras, então, ele fundou essa igreja aqui em Colossos. Ele também foi o pastor dessa igreja, mas chegando o tempo que chegou essa heresia colossense, Epáfras, então, como eu disse, ele foi até Roma se consultar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava na sua primeira prisão em Roma, ele estava preso em algemas em Roma, e Epáfras foi lá se consultar com Paulo, ouvir de Paulo, para depois, possivelmente, retornar. Na verdade, Epáfras acabou sendo preso lá também, em Roma, né? Como vocês veem no final do livro, se vocês abrirem o capítulo 4, quando fala de Arquipo, versículo 17, e digam a Arquipo, atente, capítulo 4, versículo 17, digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Provavelmente foi Arquipo que ficou como pastor interino da igreja, enquanto Epáfras, ele foi se consultar com Paulo. Queridos,
esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Gratidão a Deus pela fé e o amor de crentes fiéis. Agora, o segundo ponto que nós queríamos trabalhar é o seguinte: ore para que avancem sendo ainda mais frutíferos, fortalecidos e gratos. Versículos 9 a 14. Paulo, ele agradecia a Deus sempre que orava pelos colossenses. Mas não basta só orar agradecendo a Deus por crentes fiéis. Nós precisamos orar para que esses crentes fiéis cresçam ainda mais no conhecimento e nos frutos do Senhor. Olha comigo o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Primeira coisa muito interessante que nós observamos aqui. Como eu disse, Paulo, ele ora para que os colossenses cresçam na fé, nos frutos, no poder e no fortalecimento no Senhor. Olha que interessante, capítulo 4 de novo, deixa aí aberto, abra aí o capítulo 4. O pastor da igreja dos Colossenses fazia isso, mesmo longe. Olha só o versículo 12, 4:12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Olha que coisa maravilhosa que temos aqui. Paulo está dizendo que Epáfras trabalhava, Epáfras labutava, Epáfras suava, Epáfras se empenhava para que os colossenses crescessem na fé e na piedade. Agora, como é que Epáfras fazia isso? É falando com os colossenses? Não, porque ele estava longe. Era discipulando os colossenses? Não, porque ele estava longe. Era pregando para os colossenses? Não, porque ele estava longe. Então, como é que Epáfras se empenhava e contribuía para que os colossenses crescessem na fé e fossem cristãos mais frutuosos? Através da oração. E aqui nós vemos a importância da oração. Aqui nós vemos a seguinte verdade: a oração tem o poder de não só manter crentes fiéis e piedosos, mas também tornar esses crentes mais piedosos, mais crentes, com a fé mais forte, mais firme, mais gratos, mais frutíferos. A oração. Então, a aplicação para as nossas vidas. Queridos, não é só trabalhar, ensinar, discipular, pregar, visitar. Não é só isso. Não é só isso que vai fazer aquela pessoa que você quer, que ela cresça no conhecimento e na graça do Senhor. É a oração. É a oração. É isso que Paulo está fazendo aqui, nos versículos 9 a 14. Ele está dizendo que ele ora para que isso aconteça. E é isso que o próprio pastor da igreja fazia, e Paulo, ele confirma, é o que Epáfras fazia. A oração faz os crentes crescerem em piedade. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Versículo 9. Vamos ver alguns pontos. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus,
em toda sabedoria e entendimento espiritual. Como eu disse, a heresia colossense que rondava os colossenses era que existia um conhecimento secreto. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, uma unção secreta, algo especial acerca de Deus, que você precisava buscar, que não estava revelado, e que assim você seria mais uma pessoa de Deus. Mas aqui Paulo conserta eles, ele diz assim, ó: a gente ora, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento. Aí você pode colocar discernimento espiritual, ou seja, Paulo, ele ora para que eles cresçam no verdadeiro conhecimento que está revelado, e não num conhecimento secreto que não está revelado. Tanto é, meus queridos, que Paulo, ele ora para que eles cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí, a partir do versículo 15, ele vai dizer qual é o conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento é Cristo. Paulo ora: é o meu desejo que vocês cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. Espera aí que agora, então eu vou dar o conhecimento para vocês. É esse conhecimento aqui, ó, que eu quero que vocês cresçam da vontade de Deus. É Cristo. Toma aqui, ó, versículo 15. Cristo é a imagem de Deus, Cristo é o primogênito, Cristo foi criado todas as coisas nele, Cristo. Esse é o conhecimento revelado. É nesse que vocês precisam se aprofundar. Tudo o que precisamos saber de Deus, e o maior presente de conhecimento que Deus poderia nos dar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Esse é o maior presente de conhecimento que Deus podia nos dar. Depois, Paulo continua, versículo 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, não é o conhecimento secreto, a filosofia humana, que vai fazer vocês crescerem e viverem de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra, não. É o conhecimento de Cristo Jesus que vai poder fazer vocês viverem de modo digno. Olha o que fala no versículo 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência, alegria. Ou seja, piedade, santificação. É o conhecimento de Cristo que vai fazer isso. Não é um conhecimento secreto, não é filosofia humana. Não é nada disso. Muitos por aí fora falam assim: eu vou te dar a chave do conhecimento espiritual. Eu vou te dar a chave do ambiente de glória do Pai. A chave já está revelada, não tem mais nada para ser revelado. Não tem mistério nenhum, não. O único mistério já foi revelado, está aqui nas Escrituras, é Jesus. É o Evangelho de Deus. É o Evangelho de Deus. Lá no capítulo 2, se você abrir, no versículo, pode ser 16 e diante, olha só um pouco dessa heresia colossense que rondava. Olha só o que esses enganadores estavam ensinando. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual, que é Cristo, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha só que interessante que Paulo está dizendo aqui.
essas pessoas, esses enganadores que querem dizer para vocês não comer isso, não comer aquilo, guardar isso, não guardar aquilo, e querem desqualificar vocês que se apegam somente ao Evangelho de Cristo, essas pessoas, elas têm uma aparência de humildade. Elas parecem ter uma suposta intimidade com Deus. Elas dizem que receberam um mistério de Deus, uma revelação de Deus, e querem influenciar vocês a seguirem nesse mistério. Como se fossem melhores que vocês. Como se fossem mais piedosos que vocês. Mas essas pessoas, na verdade, elas são orgulhosas. Porque elas não se submetem ao que a palavra de Deus diz. Elas não se conformam ao que a palavra de Deus diz. Então, o que é que elas precisam fazer? Elas precisam se santificar através dessas coisas. Tratando o corpo com jejum, não comendo isso, não comendo aquilo, e querendo passar isso para vocês. Queridos, hoje isso pode acontecer conosco. Eu já, na minha experiência, convivi com pessoas que oravam muito mais que eu. Oravam muito. Mas essas pessoas, elas não liam a Bíblia. Não liam as Sagradas Escrituras. E elas, por ter essas muitas experiências com Deus, né? Elas achavam-se muito piedosas. Mas depois, eu percebia que elas faziam coisas que desagradavam ao Senhor. Que falavam coisas que desagradavam ao Senhor. Que assistiam coisas, tocavam em coisas, usavam coisas que desagradavam ao Senhor. E que a Bíblia diz que desagradavam ao Senhor. Mas por elas só ficarem orando e não lerem a palavra, elas não sabiam disso. Eu postei algo recentemente. A Bíblia, meus queridos, é como se fosse um alimento. A oração é a digestão. Quando a gente come o alimento, a gente precisa digerir o alimento, senão não serviu de nada. Assim é a palavra. Se a gente só lê a Bíblia, mas não ora, vai ficar aqui na mente, ó. Mas não vai descer para o coração. Mas a gente precisa da digestão também. Desculpa, a gente precisa do alimento também. Não é só digerir. Se eu só faço a digestão sem alimento, com a barriga vazia, que digestão vai ter? Não vai ter digestão nenhuma. Então também, não adianta eu só orar e não ler a Bíblia. Porque aí eu estou orando a um Deus que eu nem conheço. Eu estou pedindo a Deus para me santificar, sendo que eu estou orando coisas que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Ó Deus, eu quero voar. A Bíblia não diz que o crente tem que voar, não. Mas eu estou orando que eu quero voar porque eu não leio a Bíblia. Mas eu oro ali 10 horas para que eu voe. Não vai voar, querido. Entende, querido? Então são as duas coisas. E assim, muitas pessoas, elas têm essas experiências com Deus, essas visões com Deus. Muitas vezes até chegam para a gente querendo se passar por profetas, né, pastor Jair? E quer ensinar para a gente algo que a gente está fazendo conforme a palavra de Deus, e ela, porque ela tem uma profecia, ela quer mudar a palavra de Deus. Não é assim, meus queridos. Já viu igrejas que ficam com culto, com som alto, até meia-noite, 1 hora da manhã, incomodando toda a vizinhança? Na cabeça deles, eles estão sendo super crentes, super piedosos, estamos adorando o Senhor. Aí vem o vizinho falar: ô meu querido, eu quero dormir, vou acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. Arreda Satanás. Está endiabrado o vizinho. Não, o vizinho só quer dormir, ele tem que trabalhar. Sabe? Mas eles não leem a palavra. A palavra diz que a gente tem que ser sal e luz. Essa igreja está pecando, a liderança dessa igreja está pecando sem saber. Eles estão achando que estão sendo super crentes, ficando até 1 da manhã incomodando, mas eles estão pecando contra o Senhor. Então, queridos, essa heresia aqui,
Colossense, de que eu tive uma visão de Deus, eu tive uma experiência, eu tenho um conhecimento secreto de Deus. Isso é orgulho, não quer se submeter às Escrituras, não quer se submeter à palavra. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, entendimento, que é o Evangelho de Cristo, que é Cristo, que eu vou contar para vocês a partir do versículo 15. E se vocês se apegarem a Cristo, a partir do versículo 15, que é a carta toda na verdade, vocês dessa maneira aí sim poderão viver, olha o versículo 10, vocês então dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Aí sim vocês serão santificados, aí sim vocês vão frutificar, aí sim, versículo 11, vocês serão fortalecidos com todo o poder, vocês serão perseverantes, terão paciência, alegria, gratidão. Essa sim, o Evangelho de Cristo se transforma. O Evangelho de Cristo transforma. Então no versículo 12, ele fala, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É o desejo, a oração também de Paulo, que os colossenses, eles vivam gratos. Gratos pelo quê? Pela bênção material? Pela cura? Também, mas o que principalmente? Pela salvação em Cristo Jesus. Porque no versículo 13 ele diz, vocês estavam no poder das trevas, e Deus Pai libertou vocês e transportou vocês para o reino do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, queridos, eu queria concluir esse sermão passando para vocês o que mais me impactou nesse sermão. O que mais me impactou nesse sermão é o seguinte: eu entendi que o que eu devo passar fazendo o resto da minha vida, acima de todas as coisas, é conhecendo Jesus Cristo. Esse é o argumento de Paulo, nesses versículos 1 a 14. Vocês devem, Colossenses, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, entendimento. E esse conhecimento é o evangelho que Epáfras contou para vocês, e que é o evangelho que eu recebi, eu, Paulo, e passei para Epáfras, e que hoje nós recebemos o evangelho de Cristo. Nós devemos passar o resto da nossa vida conhecendo mais Jesus. Você pode ler todos os livros, mas o que você mais precisa todos os dias é conhecer um pouco mais de Jesus Cristo. Temos necessidade de comer, sim. Temos necessidade de beber, sim. Temos necessidade de trabalhar, temos. Temos necessidade de amar a esposa, amar os filhos, temos. Mas qual é a maior necessidade? Em última instância, acima de tudo, que dá esperança, que dá motivação, que se faltar tudo, isso não vai deixar faltar nada, que faz a gente, vai dar força para a gente acordar todo dia de manhã, que vai fazer a gente aguardar a volta de Jesus Cristo, que vai nos dar alegria, que vai dar sentido às nossas vidas, aquilo que fica, aquilo que ninguém rouba, acima de tudo, é conhecer um pouco mais Jesus Cristo, cada dia mais. E a pergunta que fica para nós, nessa noite, que devemos fazer para Deus, é a seguinte: o que é que há em Cristo Jesus, ó Pai,
que eu ainda não vi, que eu ainda não experimentei, que eu ainda não saboreei, que eu ainda não me deliciei, que eu ainda não me deslumbrei, que eu ainda não fiquei admirado? Qual é o amor que há em Cristo por mim, que eu ainda não percebi? Existe uma doutrina chamada a incompreensibilidade de Deus. Essa doutrina fala que nessa vida não tem como a gente esgotar o conhecimento de Deus, porque Ele é tão profundo, tão largo, tão alto, tão extenso, tão imenso, que não tem como a gente esgotar aqui. Não tem como a gente compreender a Deus perfeitamente. Só uma parte. E nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Essa vai ser a nossa maior alegria na eternidade. E aqui, meus irmãos, o convite nessa vida é: vamos buscar conhecer Cristo Jesus. Paulo fala, eu considero tudo como perca, eu considero tudo como esterco, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus. E olha que Paulo, ele conhecia Jesus pessoalmente, ele já foi ao terceiro céu, e ele continua ansioso, ele continua desejoso: eu quero conhecer mais Jesus. Eu vou repetir, porque você precisa sair daqui entendendo isso. Pena que eu não posso abrir o seu peito agora, fazer uma cirurgia e colocar no seu coração. Só o Espírito Santo. O que é que vai te dar alegria amanhã, segunda-feira? Você não gosta do seu trabalho. O que é que vai te dar alegria? Você buscar conhecer Jesus Cristo e o que Ele fez por você. O amor dEle por você. Tem tantas maneiras diferentes de vermos isso. Tantas maneiras lindas, maravilhosas, diferentes de vermos como Cristo nos amou na cruz. Naquele dia tão especial da cruz que Jesus morreu. O que é que há em Cristo, ó Deus? O que é que há em Jesus, ó Deus? O que é que há no amor de Jesus por mim? O que é que há no Evangelho de Cristo, na mensagem da cruz? O que é que está revelado nas Escrituras sobre Jesus e sobre o Evangelho, que eu ainda não vi, que eu ainda não meditei, que eu ainda não entendi? Faça isso. Você vai passar o resto da sua vida alegre, feliz e realizado, independente das circunstâncias. Amém? Vamos orar. Senhor, ó Deus, eu só te peço isso nesse momento. Que saiamos daqui desejosos de conhecer mais Jesus. Que nesse plano de leitura bíblica anual que vamos fazer, que lendo Gênesis, lendo Êxodo, que lendo até Levítico, que lendo Números, que lendo todos os livros da Bíblia, cada versículo, a gente se pergunte: onde é que tem Cristo aqui em Levítico? Onde é que tem Cristo aqui em Êxodo? Onde é que eu posso ver a redenção? Onde é que eu posso ver a imagem de Deus Pai em Cristo? Que a gente escave as Escrituras procurando Jesus. Como a Sulamita em Cantares fala: saí dos meus aposentos procurando pela cidade, passei pelas praças, aonde está o meu amado? Com um só das suas pérolas, dos seus colares, eu fiquei. Ele capturou o meu olhar com uma só pérola do seu olhar. Ó Deus, que Jesus seja o nosso alvo. Que essa seja a nossa ambição nessa vida, acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meditando nessa palavra, sabendo da verdade que nós somos felizes, apesar das circunstâncias, quando nós temos Jesus Cristo conosco.